Boa noite. Eu sou estudante do curso de Biologia da UES e vim falar para vocês sobre as fases embrionárias. Embrionárias, né? O que é isso? É como o embrião ele é formado, né? Tudo começa com a fecundação, onde o espermatozoide, né, entra no óvulo. Aí do óvulo, né, ele vai formar o zigoto, que nada mais que uma célula. E essa célula, ela vai se dividir, certo? Ela vai se dividir, a primeira divisão dela vai formar duas células. Aí ela continua se dividindo, aí vai formar 4 células. Depois ela continua se dividindo, vai formar 8 células, 16 células, certo? E a primeira fase dela é chamada de mórula, certo? Essa fase embrionária é chamada de segmentação. E a primeira fase dela é a mórula, certo? Primeiro começou pelo, né, a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo. Aí formou o zigoto, que é uma célula, que essa célula ela vai o quê? Ela vai se dividir, né? Primeiro em 2, depois em 4, depois em 8. Aí ela formou a mórula, certo? O zigoto, nessa parte aqui, ele é chamado de brástula, certo? É a brástula, tá bom? Ó aqui, a brástula, certo? A brástula é formada pelo blastocele, pelo polo animal, pelo micrômero e pelo polo vegetativo, certo? Da morula ela forma brástula, certo? Então, a primeira fase do embrião é essa, certo? Depois da fase da segmentação, vem a fase da como a gente viu, é a primeira fase, a segmentação. Aí depois vem a fase da gastrulação, essa daqui, ó, certo? Onde é formado algumas partes, como a endoderme, a mesoderme, certo? E a ectoderme. Essas partes, elas vão formando o quê? Os órgãos. Elas são responsáveis pela formação dos órgãos, dos tecidos, tá certo? É a segunda fase embrionária. Aí depois da segunda fase embrionária, vem a terceira, que é a organogênese. O que é isso, a organogênese? É a fase em que ocorre a diferenciação dos folhetos em órgãos. Ela se inicia nos cordados. Em alguns vertebrados, a partir do ectoderme, forma-se a crista neural. Esta é responsável pela formação de alguns tipos de célula, como os pigmentários e neurônios. Então, a gente viu que a primeira, tudo começa com a fecundação, né? Com o espermatozoide e o óvulo. Do óvulo ele vai formar o zigoto. Do zigoto ele vai se dividir, formando 2 células. Depois ele vai se dividir, formando 4 células, 8 células, até chegar na principal parte, que é a parte da segmentação, que é a mórula, certo? Aí depois da mórula, ele se torna uma brástula, que é o que? A primeira fase, é como ele é chamado, na primeira fase. Aí depois vem a grástula e por último vem a organogênese, que é quando vai formando os tecidos. Assim, tudo isso começa, né, na nossa fecundação, que é a fecundação humana. Isso aqui é a parte da fecundação humana. Tudo começou o quê? Na união entre o espermatozoide e o óvulo, né? E ela vai sofrendo essas divisões até formar um novo ser.